Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos falar um pouquinho do pintor impressionista Monet. Sejam bem-vindos! Bom dia, nono ano. Tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um pintor impressionista chamado Monet, tá? Então vamos conhecer um pouquinho a história de vida dele, vamos conhecer suas obras e vamos fazer então também uma atividade aí que seria uma releitura de uma das suas obras, tá? Bom dia, Cauã! Antes de a gente começar a aula de hoje, eu vou passar para vocês já o conteúdo da prova agora do segundo bimestre, tá? Então, anotem aí o conteúdo para vocês estudarem, ok? Segundo bimestre vai cair comunicação visual, design, identidade visual, arte terapia e publicidade, tá? Vou repetir, tá bom? Ó, comunicação visual, design, identidade visual, arte terapia e publicidade. Aí a mandala também vai cair e ela entra dentro da arte terapia, por isso que eu não falei separado, tá? Que é um dos exercícios, mas também vai cair, ok? Conseguiram anotar? Quer que eu repita? Um dia, Alanis. Vamos lá. Para quem está chegando agora, acabei de falar o conteúdo da prova do segundo bimestre. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos artistas aí mais famosos do impressionismo, tá? Então vamos falar sobre Monet hoje, conhecer a história de vida dele. Oi, Giovanni. Conhecer a história de vida dele, suas obras e vamos fazer uma releitura, ok? Posso sim repetir, vamos lá. Vou repetir o conteúdo, tá? Comunicação visual, design, identidade visual, arte terapia, mandala e publicidade. Conseguiram anotar? Repete de novo, vamos lá. Comunicação visual, design, identidade visual, arte terapia, mandala e publicidade. Lembrando que muitas das coisas, né, desses assuntos estão ligados, que foi as aulas que a gente falou um pouquinho sobre aquela construção que a gente estava fazendo na empresa, né? Então a gente fez a parte da publicidade, fez a parte do logotipo, fez a parte do design, fez a parte da identidade visual, da comunicação visual. Então uma coisa está ligando à outra, tá? Ok? Então, ó, comunicação visual, identidade visual, publicidade, design, são tudo interligados, tá? O único assunto que vai ser de diferente desses vai ser a arte terapia mandala, que é outro ramo que também são interligados, ok? Conseguiram anotar? Podemos começar então a aula de hoje. Só para tirar uma dúvida, semana passada eu combinei alguma coisa com vocês sobre um tour virtual, sobre algum museu, alguma coisa assim? Que é tanta sala que cada um a gente, né, combina uma coisa. Sim, Melissa. Não para hoje. Se eu combinei, qual que a gente decidiu? Só semana que. Então tá bom. Na outra semana, né? Então faz assim, quando voltar do feriado, porque eu acho que semana que vem já é o feriado, né? Se eu não me engano, a gente faz esse tour, porque eu preciso passar esse conteúdo hoje, tá? Aí quando voltar, a gente já
faz esse tour aí na aula para a gente distrair um pouquinho, ter uma aula mais descontraída, tá bom? Ok? Então vamos lá, começar a aula de hoje. Para a aula de hoje, eu só preciso que vocês anotem no caderno, né, as partes mais importantes aí sobre o pintor que a gente vai conhecer. E para atividade prática, vai precisar de lápis de cor, o caderno mesmo, tá? Ou de cera, lápis de lição para desenhar, coisa simples, material básico da arte, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela toda. Tô esperando. Vamos lá. Todo mundo anotou? Conseguiram? Não esqueçam de anotar o conteúdo, hein? E repassem para as pessoas que não estão assistindo às aulas, ok? Vamos lá. Então, hoje vamos conhecer sobre Monet, né? Que, na verdade, o nome dele é Oscar Claude Monet. Então, Claude Monet foi um pintor francês considerado um dos mais importantes pintores da escola impressionista. O termo impressionista surgiu durante uma exposição realizada em 1874, quando o quadro de Monet, Impressão ao Nascer do Sol, foi criticado por retratar a impressão de uma cena e não realidade. O termo, que fora usado pejorativamente, se tornou corrente e Monet passou a ser considerado o chefe da escola impressionista, uma das mais importantes da história da pintura. Seu quadro encontra-se hoje no Museu Marmottan Monet, em Paris. O que acontece, né? Por que, né, que ele foi criticado? Por que o quadro dele foi tão criticado assim? Por passar uma impressão. Porque antes, né, desse movimento impressionista, era os quadros muito realistas. Então, eles representavam o real, né? E aí, o quadro dele, por ser um quadro que não tinha, né, não estava representando a realidade, né, não estava realmente igual ao que era, estava só com uma impressão, porque as pinceladas não tinham uma definição, né, então foi muito criticado por isso. Por isso que depois surgiu esse movimento, por causa dessa principal crítica aí nesse quadro Impressão Nascer do Sol, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o quadro para vocês terem uma ideia, tá? Mas tá vendo já aqui atrás, ó? Aqui atrás, né, que tá de fundo desse slide, já é uma tela de Monet. E tá vendo como o traço dele, né, não tem algo bem detalhista, ele não tá querendo imitar a realidade, sim dando uma impressão, né, da visão dele em relação a essa paisagem, ok? Ó, é isso mesmo, ó. Eles antigamente, antes desse movimento, era tudo realista, né? Eles não representavam o real, todo quadro era algo semelhante a algo que já existia, né? Então, como não era realista, eles achavam que não era arte, é o que estão falando aqui no bate-papo. Realmente era isso mesmo, tá? Então, olha aí. Então, tô falando assim no bate-papo. Então, os artistas impressionistas fizeram um movimento para que sua arte ganhasse lugar nesse mundo. Aí começaram a fazer museus do impressionismo. É isso mesmo, tá certinho, tá? Eles não queriam mais o tradicional, né? Aquele negócio, vamos imitar a realidade, vamos pintar, né? Demonstrando algo que realmente existe. Como se eles estivessem fazendo uma fotografia, vamos dizer assim, né? Porque fotografia é algo que realmente existe, né? Então, eles queriam revolucionar, então começaram a criar esse movimento a partir desse quadro de Monet, né? Monet foi o pioneiro aí nesse movimento, nessas pinceladas, e outros artistas seguiram nesse ramo também, tá? E aí, depois do impressionismo, veio outros movimentos que também eu vou falar depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha aí, como que foi a infância e juventude de Monet? Então, Oscar Monet nasceu em Paris, na França, no dia 14 de novembro de 1840. Filho do modesto comerciante, com 5 anos mudou-se com a família para Saint-Andrés, próximo ao porto de Le Havre, na Normandia. Desejava ser pintor e recebeu incentivo da tia Maria Jeanne
Lacadre, uma amante da pintura. Com 15 anos, ficou conhecida em sua cidade por fazer e vender caricaturas. Então, o que acontecia? Antes dele começar a pintar, ele gostava de retratar, né, as pessoas que moravam ali próximo dele, os vizinhos. Então, ele fazia as caricaturas deles, né? E com 15 anos, começou a vender essas caricaturas, né? E ele ficou muito conhecido na sociedade por isso. Então, antes de pintor, né, ele era caricaturista, né? Olha aí que interessante. Ele fazia desenhos, né, das pessoas que estavam ali, tá? Então, o interessante de Monet, o interesse de Monet pela luz e pela cor teve influência nas gravuras japonesas Okusai e na pintura de Eugène Bourdin, que o incentivou a praticar a pintura ao ar livre e se tornar um pintor paisagista pouco comum na época. Então, ele era impressionista e abriu um museu para os artistas impressionistas e ainda fazia caricaturas. Então, antes dele começar a pintar, né, os quadros impressionistas, ele fazia as caricaturas. Depois, ele começou a fazer os quadros, né, as pinturas aí. Aí, nessa época, ele já não fazia mais caricatura, tá? Mudança para Paris. Vamos ver como foi, então, né, a fase de vida dele aí quando ele se mudou. Então, entre 1859 e 1860, Monet viveu em Paris, onde se entusiasmou com as pinturas de Charles Daubigny e Constance Troyon, na escola de Barbizon. Apesar da insistência da família, recusou-se a ingressar na Escola de Belas Artes e preferiu visitar os locais frequentados pelos inovadores da época. Passou a trabalhar na Academia Suíça, onde se tornou amigo do ainda estudante Camille Pissarro. Em 1861, o serviço militar na Argélia interrompeu a experiência. Em 1862, depois do serviço militar, Monet voltou a Paris para estudar no ateliê Charles Gleyre, onde conheceu Renaud, Frederic Basile e Alfred Sisley. Levava uma vida nômade e de frequentes dificuldades. Apesar do sucesso do retrato de sua amante Camila Doucios e o quadro A Varanda à Beira-Mar, perto do Havre, de 1866. Vamos lá. Estão perguntando aqui onde ele trabalhou, tá? Por isso que eu tô umas pausas que eu tô lendo bate-papo. Então, olha aqui. Ele viveu em Paris, né? Se entusiasmou com as pinturas da escola Barbizon. Apesar da insistência que a família queria, né, que ele ingressasse na Belas Artes, ele preferiu visitar, né, outros lugares e trabalhou na Academia Suíça, tá? E aí se tornou muito amigo ainda do Pissarro. Só que nesse meio tempo, o exército, né, convocou ele. Então ele deu uma interrompida aí na experiência dele, né, no trabalho dele. E ele só voltou em 1862, que foi onde ele terminou aí o serviço militar, tá? Então ele trabalhou na Academia Suíça, trabalhou no exército, tá? E depois que saiu do exército que ele voltou a pintar novamente, tá? Então, olha aí as pinturas já na fase impressionista. Então, no verão de 1869, Claude Monet e Auguste Renoir se instalaram no balneário de Bougival, uma pequena comunidade localizada na margem esquerda do rio Sena, onde produziram uma série de telas consideradas como os primeiros exemplos do estilo que posteriormente seria denominado de impressionista. Os quadros produzidos ao ar livre retratavam a natureza, a luz do sol, na água, as mudanças da luz, tudo com pinceladas largas que iam de encontro à tradição acadêmica da época. É dessa época a tela banhista de Grenoble. Olha aí, essa é a tela que está falando aí no texto, tá? E o engraçado que o impressionismo, né?
Eles não só queriam, né, passar essa impressão, né, com as pinceladas do movimento, né? Então, o que eles queriam? Eles usavam muito a luz e a cor, né, para dar essa sensação de movimento, mas eles gostavam de fazer os quadros, né, representando várias partes do dia. Então, não faziam uma obra só, né? Eles faziam várias obras do mesma paisagem. Então, fazer uma obra mais de manhã, uma obra mais à tarde, uma obra mais à noite, para mostrar a paisagem, né, em várias horas do dia. Isso é interessante. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos disso para vocês visualizarem e terem essa impressão também, tá? Então, olha aí. Então, em 1870, Claude Monet casou-se com Camille Doucieus, mãe de seu filho Jean, nascido em 1867, para fugir da Guerra Franco-Prussiana. Como a maioria dos artistas, a família refugiou-se em Londres, onde, junto com Pissarro, conheceu Marchand Paul Durand Howe. Mais tarde, seu agente, em 1862, retorna à França e instala-se em Algerton, um pequeno povoado no subúrbio de Paris, cercado de campos nas margens do Sena, onde as belas paisagens serviram de inspiração para numerosas obras, entre elas Regata de Argenton. Olha aí, mais um quadro dele. Ó, acho que é a Karen que tá falando, né? A Karen falou que esses dias ela fez uma tela impressionista, que é mais rápido para você confeccionar, né, do que uma realista, com certeza, porque a realista você precisa, né, criar os mínimos detalhes, deixar os traçados, né, mais firmes, né, e mais nítidos para as pessoas terem noção dos detalhes. Então, em 1872, Monet esteve em Le Havre, onde a luz do amanhecer e seus reflexos sobre a água o inspiraram para a elaboração da tela Impressões Nascer do Sol. Olha aí, essa é a primeira tela, hein? Onde usou a típica pincelada interrompida. Em 1874, rejeitados pelo Salão Oficial, o grupo de pintores que partilhavam umas técnicas e certos temas, organizou sua primeira exposição no estúdio parisiense do fotógrafo Félix Nadar. A teleimpressão Nascer do Sol foi criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy por retratar impressões de uma cena e não a realidade. O título da obra deu origem à escola impressionista. Olha aí, ó, que a gente falou lá no início, que foi a obra, né, que deu início ao impressionismo. Olha como não é nítida os traçados, né? Realmente você tem uma impressão no nascer do sol, né? Você tem essa impressão porque você está vendo o sol ali, o reflexo dele na água, os barquinhos, né? Mas você não tem uma nitidez nos traçados para você realmente ver, né, os detalhes aí da paisagem, tá? Olha, estão falando que seu quadro está lindo, hein, Karen? Depois eu quero visualizar ele também. Então, apesar do sucesso de algumas obras, Monet vivia em dificuldade financeira. Entre 1874, voltou para Argenton, quando recebeu a ajuda de Pissarro, na casa alugada. Ele pintava flores plantadas por ele, retratos de Camille e dos amigos. Recebia visita de vários pintores e essa época foi o período mais fértil do impressionismo. Olha aí que bonito a pintura dele. Ó, foi o Giovanni Alanis que elogiou seus quadros, tá? Em 1878, o artista mudou-se para Vetur, onde pintou aproximadamente 150 obras, entre elas Vetur. Nesse mesmo ano, nasce seu filho Michel. Em 1879, com a morte de Camille, Monet e seus filhos se mudam para a casa de Alice Rochdet, esposa de um de seus patrocinadores em Poucy. Em 1883, muda-se para Giverny, ao noroeste de Paris, próximo ao rio Sena, local que serviu de inspiração para belas pinturas. Em 1892, casa-se com a viúva Alice Rochette. Olha isso, ele mudou para a casa do amigo e ainda casou com a esposa dele, com quem viveu até a morte. Claude Monet morreu com graves problemas na visão, ele tinha catarata, tá? Em Giverny, França, no dia 5 de dezembro de 1926. Então, qual era
as principais características, então, na obra dele, impressionista, né? Então, olha aí, apesar do pintor francês ter criado uma série de obras diferentes, existem alguns traços comuns nas telas que nos levam a crer que havia características gerais noteadas do seu trabalho. Então, olha aí, Monet costumava pintar telas ao ar livre, né? Que tinham como tema principal a paisagem, em geral praticada desabitada. Então, a maioria das paisagens não tinha muitas pessoas, né? Representadas. O criador tinha preferência, sobretudo, por reproduzir paisagens campestres. Ele via a natureza como o principal protagonista do seu trabalho. Realmente, a maioria dos quadros dele, né, são de natureza, tá? Outro denominador comum de sua estética era o fator de dar vida às cenas do cotidiano. Então, não interessava a pintura de ocasiões especiais ou de eventos memoráveis. Ele gostava de dar, né, movimento aí às cenas, né, que as pessoas viam todo dia, as paisagens, tá? Então, as pinturas impressionistas de Monet caracterizavam pelas pinturas leves sobre a tela, carregavam um ar desfocado, realmente, né, porque você não consegue ver os detalhes principais da obra. Ele procurava reproduzir imagens turvas, como se a tela estivesse embaciada. Outro fator a se observar é o uso de cores vivas, segundo o próprio pintor. Então, realmente, né, as pinceladas dele tinham, né, um desfoque aí, não eram muito nítidas, né? Por isso mesmo já deu esse nome, né, a esse movimento que foi impressão, porque por não ser nítidas causava uma impressão, né, daquela paisagem, tá? Usava cores quentes, né? E gostava de mostrar cenas do cotidiano. Então ele sempre estava tentando representar alguma paisagem, né? Mostrando o movimento, né, daquela paisagem. Por isso que ele representava em várias partes do dia, tá? Então olha aí o impressionismo, o movimento. Então o impressionismo é um movimento artístico surgido na França no século XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza utilizando pinceladas soltas, dando ênfase na luz e no movimento. O seu nome deriva da obra Impressão Nascer do Sol de Monet, foi o que a gente falou. Uma das grandes características do impressionismo é pintarem as telas no ar livre, né? Sem se preocupar com os preconceitos do realismo da academia. Tendência estilística que dominou a pintura, sobretudo francesa, no último quarto do século passado. Antiacadêmico, antirromântico, o impressionismo preparou o caminho para todas as manifestações artísticas que lhe seguiram. Também uma das características da pintura do impressionismo era pintar a mesma paisagem em diferentes horas do dia e do ano. Então, para vocês terem ideia, assim, antes do impressionismo, né, as pinturas elas eram baseadas nas academias, né, de arte. Então, eles tinham regras a seguir nas pinturas. Então, tinha que representar, né, o real, o realismo, tinha algumas características principais que eles tinham que seguir. Então, o Monet veio com essa pintura, né, para quebrar esse preconceito todo aí, começou a trazer essas pinceladas diferentes e outros artistas aderiram. E foi onde surgiram outros movimentos além do impressionismo, tá? Sim, Vicente Van Gogh também era. O Van Gogh, o que aconteceu? O Van Gogh ele foi um grande pintor, impressionista também. Só que ele era um artista que ele sofreu muito em vida, porque ele era taxado como louco, né, e fracassado. Por quê? Em vida, ele fez mais de 800 obras, só que ele não conseguiu vender nenhuma. Para dizer que nenhuma, uma só ele vendeu por mão dele, tá? Então, por ele não ter tido essa valorização em vida, ele acabou, né, entrando em depressão, tá? E ele acabou se suicidando. Então, você imagina uma pessoa que tinha um dom, né? Conseguiu fazer inúmeras obras, e as obras de Van Gogh, eu tô falando de Van Gogh porque falaram aqui no bate-papo, tá? As obras de Van Gogh, elas eram todas representadas uma fase de vida dele. Então, tudo que ele estava passando no momento, ele representava através da pintura, tá? Então, você imagina, ele fez mais de 800 obras e não era valorizada, não ganhou nada. E depois do falecimento dele, hoje em dia a obra dele vale milhões. Então, mas imagina isso, né? Que triste para um artista essa história, né? Para você ter noção como ele ficou
maluco mesmo, né? Que falaram que ele era taxado como louco. Teve uma época que, não sei se vocês já viram a obra dele, que ele tá com a cabeça enfaixada, né? Por que essa obra? Porque teve uma vez que ele gostava de uma menina, de uma moça, né? E essa moça falou que gostava do amigo dele. O que aconteceu? Ele ficou com raiva, né? Saber disso. Ele arrancou sua orelha e enviou um envelope de presente para ela. Olha isso. E aí ele retratou essa fase através dessa pintura que é ele enfaixado, né? E aí depois disso ele foi internado no manicômio por causa disso, no hospício, tá? Aí depois, né, que ele saiu, ele não aguentou, depois de um tempo ele acabou se suicidando. Ele tirou no próprio peito, só que ele foi morrer 2 dias depois devido aos ferimentos. Felizmente. Então olha que história de vida complicada, né? Mas as obras dele, assim, valem muito hoje em dia. E é triste ele não ter visto isso, né? Aproveitado, tá? Então, vamos lá. Vamos conhecer, então, algumas obras de Monet, tá? Falei agora de Van Gogh um pouquinho porque falaram aqui no bate-papo, mas vamos falar de Monet, que é o que a gente está falando hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha aí a primeira obra, que é a Impressão o Sol Nascente, né? Nascer do Sol. Então, foi este quadro que deu origem ao movimento artístico impressionismo, devido à crítica feita ao quadro por Leroy. A impressão foi usada geralmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas optaram o título sabendo da revolução que estavam iniciando. Essa pintura é, na realidade, uma vista para o porto de Havre, notando-se os barcos e as fumaradas das indústrias. Olha aí o quadro e olha outro quadro que ele fez. Provavelmente, né? Este segundo quadro devia estar neblina, por estar mais assim apagado, né? Então, tá vendo como ele representava várias partes do dia? Olha aí, outro quadro. A Lagoa das Ninfas pertence a uma série de pinturas de Monet, em que o tema principal era a ponte arcada, no estilo japonês. Aqui Monet mostra um jardim em pleno verão, com a densa e brilhante folhagem verde, e as pinceladas descendentes e unificadas são equilibradas por confiantes pinceladas horizontais. Olha aqui, olha aí o quadro, né? O mesmo quadro representado em várias horas do dia. Olha como fica diferente as pinceladas, muda a cor, né? Essa daqui é a foto do local que ele pintou. Outro quadro, a Catedral de Rouen. Foi o tema preferido de Monet em 1893, pois passou um ano a pintá-la, tendo feito cerca de 50 quadros em horários diferentes, reproduzindo a incidência da luz, para assim poder analisar as diferentes influências que a luz pode exercer sobre a percepção da realidade. Olha quantos quadros, aí só tem 3, né? Mas vocês viram quantos quadros ele fez desse mesmo mais de 50. Gente, é muita coisa para você pintar igual, né? Porque ele queria ver como que era, né, a incidência da luz, aí o que mudava nas pinceladas. Olha que interessante. Por isso que a maioria, né, a principal característica da pintura impressionista é você pintar ao ar livre, né? Para você realmente ter essa noção aí de luz e cor, tá? Então, o parlamento inglês foi pintado no ano de 1900, onde o tema principal é o intenso nevoeiro sobre o parlamento, que envolve toda a cena ao mesmo tempo que temos o pôr do sol, dando um ar fantasmagórico. Foi desenhado no terraço do Hospital Tomás, localizado no lado oposto do rio. Olha aí também o parlamento. Olha como muda as pinceladas, né? Muda dependendo do clima, né, do tempo que estava naquele momento. Mulher com guarda-sol, Senhora Monet, e seu filho, em 1875, encontra-se numa colina com o vento a chicotear as suas saias volumosas em volta de suas pernas. Já está no seu lado, mas a cor e o movimento são sujeitos verdadeiros dessa pintura. Os matizes da cor de rosa, amarelo, fazem o vestido branco de Camille vislumbrar as sombras violetas que a sua figura lança sobre a terra verde viçosa.
o poder de flutuação do seu guarda-sol e plantas silvestres balançam exprimindo o movimento do vento. Olha aí também como muda bastante, né, a pintura em relação ao horário do dia, né? Olha aí que interessante. E aí são outras obras que ele fez também, que eu quis mostrar para vocês. Ó, as papoulas de Argelt, Impressão Nascer do Sol, o Lago de Nenúfares, Os Feixes, parece filtro, né? É verdade, muda muito. Ó a catedral, mais algumas obras da catedral, olha aqui. Olha como muda. Mulheres no Jardim, Estação Saint-Lazare e Jean Giorgio Major no Crepúsculo. Olha que interessante. Muito legal, né? Então, hoje vamos fazer a releitura deste último quadro, tá? Com cores vibrantes, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar aí uma folha do caderno, tá? Antes da gente começar, eu queria ler essas frases para vocês que ele criou, tá? Então, algumas frases famosas dele é eu adoraria pintar como o pássaro canta. As cores são minha obsessão, meu divertimento e meu tormento de todos os dias. Todos discutem minha arte e fingem compreender, como se fosse necessário compreendê-la, quando é simplesmente necessário amar, tá? Então, ó, essas frases são as frases mais famosas do pintor. Ai, que legal, cara. Eu quero ver, hein? Então, olha aí. Vamos lá pintar, então, esta obra. Ó, vamos pegar uma folha. Fazer margem de 2 centímetros. E aí vocês vão utilizar, né, algumas cores principais que tem na obra aí. Vermelho, laranja, amarelo, azul. Aí o azul vocês podem utilizar até 2 tons, né? Um claro e um escuro para compor aí. Então vamos primeiro fazer aí a margem. Depois que achar a margem, vocês vão achar o meio do desenho, tá? Isso é a folha deitada, ok? Vamos lá. Então, separem as cores vermelho, laranja, amarelo e azul. E também, né, canetinha preta, alguma coisa preta pra gente desenhar por cima. Só tomem cuidado se for pintar de giz de cera, se a canetinha vai pegar no giz de cera, porque tem giz de cera que não pega a canetinha, hein? Então, vamos lá, ó. Então, eu já fiz aqui minha margem, o que eu vou fazer? Vou achar o meio da folha. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, achando o centro aí no meio da folha. Isso ela deitada, tá? Pode fazer uma linha bem simples, não precisa fazer ela, né, muito nítida aí, muito escura, tá? Pode fazer bem levinho. Que é só pra gente marcar e ter noção onde vai desenhar aí, tá? Porque querendo ou não, vocês estão vendo que são 2 degradês, né? Um em cima e um embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar, então, com as cores, ó. Já fiz aqui minha linha, ok? No meio. Vamos começar, então, com as cores mais escuras, né? Então, vou pegar aqui o vermelho, o amarelo,
o azul. Então, ó, vamos pintar. Ó, eu fiz aqui uma outra, eu já tinha feito uma releitura mais ou menos, tá? Nem terminei ainda, porque minha canetinha não tava pegando. Com o pessoal da tarde. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pintar o meio, né? Começar com o vermelho. Então, mais ou menos uns 2 dedos para cima da linha de vermelho e uns 2 dedos para baixo da linha de vermelho, tá? Eu vou tentar fazer de lápis de cor, porque o outro eu fiz de giz de cera. Porque o giz de cera não pega a minha canetinha, então não consigo desenhar por cima. Então, vou tentar achar aqui o lápis de cor para ver se fica diferente. Então, pintem aí de vermelho, o centro, tá? Então, vamos pintar o centro de vermelho. Eu acho que vai ter que ser de cera mesmo, que meu vermelho tá sem ponto, tô achando... Vamos lá. Então, pintar o centro de vermelho. Pode pintar em cima da linha mesmo, tá? Então, 2 dedos para cima e 2 dedos para baixo. Vamos criar, né, o efeito degradê. E como que a gente cria esse efeito degradê? O efeito degradê, você tem que, primeiro, pintar as faixas, né, da cor separados, para depois a gente começar a mesclar. Então, se for de lápis de cor, o que acontece? Quando a gente pintar separado, né, as cores, várias faixas, para a gente mesclar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que invadir a outra cor. Então, a gente sempre invade colorindo. Eu vou fazer aqui um pedaço de papel, só para vocês terem noção, porque não vai dar tempo de eu fazer a pintura inteira, tá? Então, ó, por exemplo, vou pintar uma faixa aqui de azul e uma de laranja. E outra de amarelo. Ó, pintei 3 cores separadas, tá vendo? Se eu quero mesclar, o que eu vou fazer? Vou pegar, por exemplo, meu amarelo, eu vou pintar até a metade do meu laranja. Vou pegar o meu laranja, vou descer até metade do meu amarelo. Porque a gente vai estar mesclando as cores, tá? Então, sempre até metade de um de outro. Se for com o giz de cera, você pode até fazer essa técnica de metade, metade, mas você também pode pegar um algodão e começar a passar. Assim, ao contrário do que você pintou, porque aí ele vai mesclando já, né, as cores, ok? Ó, se você ver que não ficou tão mesclado, aí você vai lá e passa um pouquinho a mais, puxa um pouquinho a mais, mas com menos força. Ó, aí você vai conseguindo ter sensação de degradê, tá vendo? Eu puxei o laranja até o amarelo e o laranja até em cima. No azul não fica muito bom porque não combina os tons, tá? Mas olha aqui no amarelo e no laranja, como eles ficam degradê, tá? É só você passar de uma faixa para outra, mas primeiro pinta com as faixas separadas, ó, igual aqui na que eu já fiz, tá? Ó, pintei de vermelho, laranja, amarelo e azul, tá? Então, fiz separado. Depois, eu fui puxando. O vermelho eu puxei para o laranja eu puxei para o amarelo eu puxei para o azul. E assim eu fiz ao contrário também. Então, vai dando essa sensação aí de degradê, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer na hora de começar a fazer as pinturas em degradê. Primeiro pinta separado e depois vocês vão mesclando, tá bom? Então, gente,
Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. E boa prova, hein? Boa sorte para vocês. Ok? Tchau, tchau.